Quem quer evitar o pecado deve seguir este conselho de Santo Afonso de Ligório. Que conselho é esse? É o que nós explicaremos neste vídeo. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. É isso mesmo, nós veremos esse conselho de Santo Afonso de Ligório para quem seriamente quer evitar o pecado e quer ir para o céu. Esse conselho é um conselho clássico de vida espiritual, mas hoje em dia muitas pessoas não conhecem. E é por isso que nós vamos tratar aqui no canal dos Santos Anjos. Os Santos Anjos estão continuamente nos lembrando essas verdades. E nós devemos fazer o papel do nosso anjo, né, e ajudar as outras pessoas também. Então, caso este vídeo lhe ajude, não deixe de passar também para outros, para colegas, para amigos, para parentes. E eu lembro que na sexta-feira é celebrada a Santa Missa na intenção de todos aqueles que ajudam o apostolado a crescer. Então, caso você tenha se inscrito esta semana no canal ou compartilhe o vídeo, seu nome estará na missa dessa sexta-feira. Então, caso não seja inscrito, inscreva-se e passe esse vídeo, o link desse vídeo, para vários amigos que possam se beneficiar espiritualmente desse conselho. E eu vou direto, então, para o conselho. O conselho pode se resumir em duas coisas. Em ocasiões próximas de pecado, ou seja, fuga das ocasiões próximas de pecado, eu vou explicar qual a diferença dessas para outras ocasiões, e preparação remota. Sim, parece complicado, mas não é. Eu vou explicar então essas duas coisas. Bom, sobretudo em matéria de castidade, mas também para outros pecados, a principal coisa é nós fugirmos das ocasiões de pecado. A gente tem em português esse ditado famoso: a ocasião faz o ladrão, e faz mesmo. Uma pessoa que tenha tendência para roubar, uma pessoa que tem muita tendência para pegar o que é dos outros, digamos que seja ainda jovem, e ele gosta enormemente de bolo de morango, e ele tem tendência para roubar, e não tem dinheiro aquele dia, o pai não deu dinheiro. Ele vai em frente a uma confeitaria da sua região e fica olhando para aquela vitrine cheia de bolos de morango. O que para ele que tem aquela tendência e que quer de todo jeito um bolo de morango, para ele aquela vitrine é uma ocasião de pecado. Bolo de morango não é pecado, comer bolo de morango não é pecado, dependendo do caso pode até ser virtude, e a vitrine, padaria, confeitaria é uma coisa boa. Acontece que para ele, aquela vitrine cheia de bolo de morango, num dia que ele não tem dinheiro e ele que tem tendência de roubar, para ele é uma ocasião próxima de pecado. Ele sabe que na confeitaria poucas pessoas trabalham, 2 ou 3 funcionários, que de vez em quando tem que ir lá para dentro para pegar mais coisa e que ele pode facilmente pegar aquele bolo de morango sem pagar. Ou seja, ele não precisa do bolo de morango para sobreviver, certo? Aquele dia, por acaso, ele não tem dinheiro, ele pode ir um outro dia, mas ele quer o bolo de morango, ele tem tendência de roubar, então para ele, aquela vitrine é uma ocasião próxima de pecado. Se ele é uma pessoa que quer seguir, que quer ser virtuoso, que não quer pecar contra Deus Nosso Senhor, nesse caso, contra o 7º mandamento, não furtarás, ele tem a obrigação de fugir da ocasião. Fugir da ocasião, que para ele é uma ocasião próxima de pecado. Uma pessoa que nunca roubou, não tem tendência de roubar, certo? E ela também, bolo de morango, ela gosta, mas uma coisa simples. Ela não tem dinheiro, ela passa em frente à vitrine, enfim, ela tem aquela vontade. Um dia, quando eu tiver dinheiro, eu volto aqui e como o bolo de morango. Então, para essa segunda pessoa, é uma ocasião remota. Não é uma ocasião próxima de pecado. Então, a gente vê a diferença. Neste caso, a ocasião próxima de pecado essa ocasião de pecado é próxima para uma pessoa e remota para outra. Pode ser uma ocasião de pecado, mas não é uma ocasião próxima que facilmente leva ao pecado. O que acontece? A pessoa que não quer cair no pecado, ela tem que fazer então, e aí entra a segunda expressão, uma preparação remota. Ou seja, antes de acontecer a ocasião, antes da ocasião se apresentar, ela tem que se preparar.
Isso, sobretudo, válido para o 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. Para o 9º, não desejar a mulher do próximo. Então, uma pessoa que sabe que ela vai estar num ambiente em que ela vai ser solicitada facilmente para o pecado, ela tem que já se preparar, primeiro, para não estar nesse lugar, se possível, e se for impossível, para que ela tome todas as precauções para diminuir o máximo possível a proximidade do pecado, da ocasião de pecado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem tendência, e isso todo mundo tem, sobretudo em determinada idade, eu vou falar sobretudo dos homens, mas isso vale para todo mundo de uma maneira ou de outra, mas uma pessoa que tem uma tendência, certo, a ficar vendo coisas que excitam a sensualidade. Então a pessoa, e isso, olha, ou a pessoa é doente, ou ela em determinado momento da vida ela tem isso e tem intensamente, certo? Então, todo mundo que verdadeiramente é homem passa por isso dessa forma, tem tendência de olhar pornografia. As senhoras, as mulheres, as jovens têm uma tendência de uma forma um tanto diferente, mas tem também. Então, se eu tenho uma tendência muito grande a ver aquilo que eu não devo, ver partes do corpo feminino que eu não posso ver, que eu não devo ver, porque vendo eu facilmente caio em pecado, e muitas vezes ao ver eu já cometo pecado, então eu devo me preparar com antecedência. Eu vou sair de casa, eu sei que o ônibus passa em frente a uma banca de revista que está cheio de revista pornográfica. Então eu devo ir para o outro lado do ônibus, ou devo pegar outro ônibus, ou já devo levar um livro que eu faça o esforço para ficar olhando para o livro, para não olhar para a banca de jornal que tem coisa pornográfica. Isso com quanto mais razão com a questão da internet. Se o smartphone, certo, me facilita e a todo momento eu sou solicitado para ver vídeos imorais, eu devo parar de usar o smartphone. Ou eu devo colocar bloqueadores, ou peço para alguém que me vigie. Hoje está cheio de software que faz isso. Por quê? Porque se para mim é uma ocasião próxima de pecado grave, eu não tenho o direito de facilitar. Então, o smartphone pode ser uma conveniência, mas eu, na verdade, não preciso, então joga fora essa porcaria, certo? Porque ela me leva para o pecado. Agora, se eu tenho que usar por um dever do meu trabalho, do colégio, ou do sei lá o quê, então eu peço para alguém me colocar um bloqueador, ou, enfim, que tenha um software qualquer. Existe um software, aliás, para quem quiser, que chama-se Custódio, certo? E que eu sei que tudo que eu vou ver, a outra pessoa sabe que eu estarei vendo. Isso já é para mim uma barreira, já é para mim um freio. Alguém vai dizer, não, mas isso é difícil demais. Ué, São Paulo disse, o céu é dos violentos, que o arrancam à força. Nós não queremos a eternidade no céu, sermos felizes no céu, então nós temos que ser violentos contra o pecado. Nesse sentido da palavra, temos que ser. Nosso Senhor não disse, ele disse isso fazendo uma analogia, se sua mão te escandaliza, corta fora, porque é melhor ir para o céu sem uma mão do que ir para o inferno com as duas. Agora, isso não quer dizer que eu possa cortar a minha mão? Não, é até um pecado cortar, mas é uma analogia de Nosso Senhor, ou seja, as coisas que me levam para o pecado, e é o que Santo Afonso chama as ocasiões próximas de pecado, eu tenho que cortá-las. Se, eu repito, se o caso do smartphone, eu sei que eu tenho essa tendência, certo? Eu sei que eu tenho essa tendência de ver imoralidade. E se por infelicidade alguém já caiu naquilo, tanto mais razão para eu ter cuidado. Agora, se eu com muita facilidade caio na imoralidade por causa do telefoninho, então as favas com o telefoninho, se possível. E se não é possível, então fazer uma vigilância maior. Certo? O céu é dos violentos. E sabe de uma coisa? É que quem faz isso tem uma alegria muito maior do que o prazer rapidinho, que é o prazer do vício. Mas muito maior é a alegria de que eu sou verdadeiramente, no caso do homem, eu sou verdadeiramente homem e sei enfrentar a situação. E no caso da moça, eu sou uma moça que tem vigor, não é? E que é só com esse tipo de moça que os bons rapazes deviam casar-se.
A moça que sabe dizer não ao vício. Porque o rapaz que não sabe dizer não ao vício e a moça que não sabe dizer não ao vício, eles casam para depois cair no pecado de novo com a maior facilidade. Então, se eu quero, né, ou ser aqueles que têm uma vocação especial, seja para o sacerdócio ou para o estado religioso, é uma coisa, mas a maior parte não tem. Então, pense nisso. Se a pessoa não tem uma vocação especial, uma vocação religiosa, pense nisso. Se eu quero ser um bom pai, um bom marido, se eu quero ser uma boa mãe, uma boa esposa, eu tenho que lutar contra esse vício. Agora. Agora é a hora. Então a gente vê, e isso dá um vigor de alma, que é uma das poucas coisas que dá uma alegria quase que inteira nesta terra. É quando a gente percebe, puxa, pela graça de Deus, eu rezei a Ele, e essa preparação remota significa já começar a rezar agora. Não é o seguinte, apareceu a ocasião de pecado, eu começo a rezar. Também, claro. Mas se eu rezo antes, já pedindo graça para quando a ocasião se apresentar, eu tenho muito mais força. E Nossa Senhora, ela sorri para mim de uma maneira muito especial, porque eu, desde já, eu estou praticando um ato de virtude. Quando eu preparo remotamente para uma ocasião que possa se apresentar, eu já estou dizendo não ao pecado agora, eu já tenho merecimento agora. E eu tenho esse vigor de alma agora. É duro, mas depois que passa, eu disse, eu venci. Com a graça de Deus, eu venci. Então, resumindo, a ocasião próxima de pecado, como o nome diz, é uma ocasião que facilmente me leva ao pecado. Isso pode ser uma ocasião próxima para todo mundo, mas muitas vezes é uma ocasião que para mim é próxima, para outro será remota. Eu dei o exemplo, sobretudo no caso dos homens, a questão da pornografia, do smartphone, e dei um exemplo mais genérico, o caso do rapaz que tem a vitrine com bolo de morango, que tem tendência a roubar e que gosta muito do bolo de morango. E que para ele a vitrine será a ocasião de pecado, o que para outro não será. No caso da pornografia, ocasião próxima de pecado para qualquer um. Bom, a não ser no caso de um médico legista ou de alguém que precisa estudar um caso criminal e que precisa ver aquele material porque tem relação com o crime. Ele tem uma graça especial, chama-se graça de Estado. Mas fora isso, para todo mundo é uma ocasião próxima de pecado. Então é preciso nós fazermos a preparação remota. Se a ocasião é próxima, eu tenho que fazer uma preparação remota. E já antes, já no início do dia, eu saber, eu vou pegar tal ônibus, eu tenho tal coisa que me solicita para o pecado, eu desde já, minha mãe, minha senhora, meu anjo da guarda, já digo não, mas ajudai-me desde já a fugir da ocasião. Se possível, se não for possível fugir, para eu me colocar tantos escudos que é mais difícil, muito difícil, cair no pecado. Esse é o conselho de Santo Afonso de Ligório, que a mim me fez um bem enorme, desde quando eu era muito jovem, soube disso, e isso realmente ajuda. Se a gente leva a sério, e é uma coisa que dá alegria, dá vigor de alma. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se te fez bem, compartilhe, mande para aqueles que você acha que pode fazer bem. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.